Seja bem-vindo ao módulo 4, nosso último módulo desse treinamento, mas não se esqueça que a gente ainda tem um módulo de VSM prático. Não deixe de conferir, pois ele é importante. Nesse módulo agora nós vamos falar sobre como criar uma cultura de Lean na sua empresa. A ideia no final é não adianta apenas você conhecer sobre as ferramentas, sobre como que você executa isso dentro da logística, mas sobretudo como que você faz com que as pessoas tenham isso como um ambiente do dia a dia, uma cultura, algo que elas entendem como natural dentro da operação. Primeiro aspecto é, se você olhar a curva de aprendizado, existem diversas etapas que têm que ser passadas para que você, então, crie essa cultura dentro da sua organização, né? Isso não só com o Lean, mas com qualquer mudança que você implemente, né? Então, olhando aqui um exemplo dessa primeira curva, onde a gente tem a pessoa que ela ainda tem uma inconsciência que ela não conhece daquilo, então ela não sabe e também não sabe que não sabe, né, vamos dizer assim, ou seja, existe um processo e ela é totalmente ignorante em relação àquele processo. A partir do momento que você dá um treinamento, explica como que funciona, ela toma consciência daquilo, ela entende que ela ainda não domina aquilo, e na sequência ela aprende. Então ela tem o treinamento, ela tem aí os trabalhos realizados, então ela conhece e ela sabe que ela conhece. Até que aquilo chega no último estágio, que é o estágio do hábito, né? Então ela faz aquilo de uma forma tão tranquila que ela já nem percebe, então ela já executa. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para você poder entender o que eu quero dizer. Escovar os dentes. Quando a gente é criança, a gente aprende que precisa escovar os dentes, mas a gente não sabe fazer aquilo sozinho. Então nossos pais vão lá e nos ensinam a escovar os dentes. Então a gente primeiro não sabe que precisa fazer e não sabe fazer. Quando os nossos pais dizem que precisa fazer e ensinam, a gente sabe que precisa fazer, mas não sabe fazer sozinho, então precisa de ajuda. Num terceiro momento, a gente sabe que precisa fazer e começa a fazer sozinho, até que aquilo se torna hábito. Eu garanto que hoje em dia você não precisa ficar pensando como que é escovar os dentes, aquilo já se tornou um hábito. Imagine se você conseguir fazer isso na cultura de melhoria contínua. O aprendizado humano ele é igual, então se as pessoas elas não têm um menor conhecimento sobre o que é desperdício, por exemplo, ela não sabe o que é. Então ela vai fazer aquilo de uma forma ignorante, assim como a gente não sabia que precisava escovar os dentes até que alguém nos disse, né, ou nos ensina. Então é função do gestor fazer esse primeiro passo, ir lá e mostrar, ensinar o que é. Num primeiro momento a pessoa vai entender e ela não vai saber fazer, então você vai precisar estar do lado dela ajudando ela. No segundo momento, cria-se então um conhecimento, né? A pessoa sabe fazer, ela começa a fazer. Nesse momento é muito importante aquilo que a gente falou da disciplina, de conseguir executar, de dar continuidade no processo, até que aquilo se torne um hábito. Aquilo se torna um hábito, então aquilo já está intrínseco, aquilo virou cultura, que é o passo mais difícil, mas se a gente seguir essas etapas, é a lógica do aprendizado humano, né? Quando aquilo se torna um hábito, ótimo, a pessoa sabe o que é, ela sabe fazer. Logo o ciclo se renova, ele começa de novo. Lembra da busca pela perfeição que a gente falou no início? Isso é muito importante. Então a gente começa a fazer isso novamente, vai se aperfeiçoando. De repente a gente trabalhou no método dos desperdícios, falando dos nossos processos do armazém. Aquilo se tornou um hábito, estamos fazendo bem. Qual que é o próximo passo? Buscar outras oportunidades de melhoria no próprio armazém. A gente já tem ele então otimizado em relação a desperdício. O que a gente consegue fazer para tornar ele mais competitivo? É uma automação? É uma melhora no nível de serviço, é uma busca pelo atingimento da excelência, sempre existe oportunidade de melhoria, né? A gente passa também nessa etapa por um ponto difícil, que é o que a gente chama da curva da mudança. Essa curva da mudança, vou mostrar um exemplo aqui na tela, ela também faz parte de processos de crise e de mudanças drásticas. Muitas vezes, para poder fazer essas melhorias que a gente quer fazer, isso vai mexer na rotina das pessoas, isso vai mexer no dia a dia e você vai sim encontrar resistência. Então a gente tem aqui a primeira resistência, que é algo que gerou um choque, gerou
um baque para a pessoa, né, que é quando você chega e fala, isso está errado, tem que ser mudado. Num primeiro momento a pessoa pode negar aquilo, fala, não, eu sempre fiz desse jeito, sempre foi dessa forma. Isso é natural, por favor. Entenda que isso é uma reação natural do ser humano, isso não tem que ser levado para um outro meio. É óbvio que a pessoa ela vai precisar ajudar na implementação, mas é natural que no primeiro momento exista ali um processo de não quero fazer de uma outra forma, porque eu sempre fiz assim, e você tem que fazer o convencimento. Como fazer esse convencimento? Existem diversas formas. Uma delas é você mostrando para a pessoa os benefícios daquilo e como que o trabalho dela vai se beneficiar daquilo. Essa é uma das formas que eu mais gosto de abordar. Na sequência, a gente tem ali o que a gente chama de frustração. A pessoa, entende que é um problema, fica frustrada. Na sequência, ela fica naquela, o que eu vou fazer então? Até que ela começa, então, a entender que aquilo é bom para ela, começa a fazer, atuar junto naquele formato, entendendo o que está acontecendo, até um ponto que ela aceita. E aí ela se integra. Vou dar um exemplo na nossa vida que você com certeza já deve ter visto. Imagina uma pessoa com uma idade mais avançada que não está acostumada com tecnologia. Quando você apresenta para ela um smartphone, um celular, a primeira reação dela é não, eu não preciso disso, não quero isso. Tem gente que fica por aí e nunca vai utilizar um smartphone. Tem aquelas pessoas que falam, não, eu não preciso, eu consigo me comunicar sem precisar nada disso e segue a vida. Até que tem um momento ali que ela para, fica pensando, às vezes ela pega para ver e tal, daqui a pouco aquela pessoa tá lá, não sai do telefone o dia inteiro, né? Não estou aqui julgando se isso é bom ou se é ruim, mas eu estou dando um exemplo de como funciona um processo. Então, muitas vezes numa organização, você vai sim ter resistência, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir fazer. Você vai sim conseguir, principalmente mostrando para a pessoa como que aquilo pode gerar benefício no dia a dia dela. E é óbvio, todo mundo tem que estar no mesmo barco, então é importante que esse recado ele seja transmitido de uma forma clara. Comunicação é um outro fator essencial na implementação de uma cultura do Lean. Você precisa comunicar claramente o porquê daquilo, como que aquilo vai ser feito, quem vai ser afetado. É extremamente importante que você faça essa comunicação clara e aberta. Trazendo inclusive as notícias ruins, faz parte. A gente, no Brasil principalmente, a gente passa por crise a todo momento. Então você vai sim, eventualmente, ter que falar, gente, a gente precisa fazer isso, senão a gente não vai sobreviver no mercado. Senão os empregos não estão garantidos. O mercado ele é agressivo, ele não vai se preocupar se você tem a melhor das suas intenções. Então essa comunicação tem que ser clara. E nos momentos de vitória também tem que ser comemorado. Então você conseguiu fazer uma melhoria, conseguiu implementar, comemore, celebre, divulgue. Venda o seu trabalho, venda o trabalho da sua equipe, não espere que outras pessoas façam porque elas não vão fazer e utilize isso como uma forma também de motivação da equipe, divulgue isso, fale para a equipe, você fez parte desse trabalho, você ajudou a gente a implementar esse trabalho e isso deu um resultado positivo para a gente, né? Então todos esses passos são alguns que vão ajudar você a criar essa cultura de Lean na sua empresa. Um passo importante que eu acho que também é extremamente relevante você levar em conta é a questão da autogestão, o apoio da autogestão. Às vezes você tem até o apoio da equipe, mas a sua autogestão tem um pé atrás, talvez não está apoiando tão bem, não investe o tempo. E isso é complicado para um processo de implementação. É importante que todos estejam no mesmo barco. Mas como que você então consegue convencer a sua autogestão que o foco no Lean é importante? Traga resultados, traga as informações, faça análises, quanto que aquilo tem de potencial, como que você conseguiria ter então um potencial de melhoria, um antes e um depois. Faça simulações de resultado, pegue resultados similares de outros departamentos ou até benchmarks de outras empresas que implementaram e apresente isso de uma forma estruturada para a diretoria, para quem quer que seja que tome as decisões no local onde você está e mostre os benefícios daquilo, né?
a quantidade de recursos que você vai ter que investir versus o benefício que você vai ter a longo prazo. Com certeza você vai ter um benefício, e o Lean ele mostra que mesmo pequenas melhorias podem trazer excelentes resultados, sobretudo em operações que ainda não estão tão otimizadas. Então você vai conseguir mostrar esses benefícios, né? E por último, eu queria trazer para vocês aqui o conceito do Kaizen. Eu acho que ele é uma ferramenta extremamente importante que vai ajudar a gente no ciclo de melhoria contínua, né? Kaizen significa mudar para melhor. Então, a ideia também da filosofia japonesa é que você conseguisse aplicar esse conceito de melhoria, que não necessariamente precisa ser aquela melhoria que gerou 1 milhão de redução, não. Pequenas melhorias do dia a dia. Então, a diferença entre uma melhoria contínua do dia e uma inovação é que para você chegar numa inovação não é tão simples. Porém, para que você chegue lá, você precisa ter uma base, e essa base acaba sendo a melhoria do dia a dia. Você tem que ter uma base estruturada. Então, a ideia de você fazer hoje melhor que... Então, a ideia de você fazer hoje melhor do que você fez ontem e amanhã melhor do que você faz hoje é essa base. Você melhorar um pouco cada dia. Então, esse é um elemento fundamental na filosofia do Kaizen. Tem diversas formas de fazer. Você pode reunir a sua equipe, como eu comentei no Gemba Walk, e trabalhar focado naquilo e fazer um Kaizen diário, que a gente pode chamar de Daily Kaizen, Kaizen diário, reporte de Kaizen diário, onde cada pessoa traz ali uma ideia e sugere de melhoria no dia. Você também pode fazer um workshop de Kaizen, onde você reúne um grupo de pessoas durante um período para tratar de um problema mais específico, e ali você fazer um projeto mais amplo, com melhorias talvez a longo prazo. Você também pode estabelecer uma cultura de Kaizens por equipe, onde cada equipe apresenta um Kaizen, pode ser semanalmente ou mensalmente. Enfim, tem diversas possibilidades. O mais importante é você não deixar essa rotina morrer e você aplicar todos os dias, nem que seja uma pequena melhoria, porque cada 1% que você melhora a cada dia, isso vai gerar um resultado futuro, e no final, a equipe sendo reconhecida pelo trabalho, ela vai enxergar o valor, e enxergando o valor, cria-se uma confiança, que é uma das bases para a criação da cultura no Lean. Bom, eu espero que esse treinamento tenha ajudado você. Utilize todo o material de apoio, deixe suas dúvidas, à medida do possível a gente vai responder as dúvidas. Devemos preparar também no futuro materiais para treinamentos mais aprofundados. A depender também de como for o resultado desse treinamento, a gente deve escolher algumas ferramentas para fazer treinamentos mais complexos, né, e mais completos também, e outras ferramentas também que talvez a gente não tenha trazido. O Lean ele é muito amplo em ferramentas. Eu quis trazer aqui os conceitos básicos para que você na prática consiga aplicar essas ferramentas no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir as nossas redes sociais, de seguir a gente, acompanhar e também ver os nossos outros cursos. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.